Seja bem-vindo à nossa aula de Jungle agora. Dessa vez eu vou te explicar como, com noção de jogo, você consegue carregar as partidas mesmo não sendo o melhor Jungle do mundo mecanicamente. Tá, beleza? A primeira coisa que você tem que fazer quando você estiver jogando Para ação! a partida. Acho que na verdade não só jogando Jungle, mas em todas as lanes você tem que analisar o que você vai fazer na partida. Principalmente Jungle você tem que analisar onde você vai gankar e quando você vai gankar. Tá, beleza? Com um Pyke e do time inimigo é uma Sona e uma Ashe. Cara, aquela lane ali é muito boa de gankar, porque o Pyke tem um Q, tem um W que é Move Speed e ainda tem um E. Então, pô, você tem que pensar assim, cara, essa lane é muito fácil de gankar. Agora, se você estiver jogando contra, deixa eu ver, uma Sona, no seu time tiver uma Sona e uma Caitlyn, pô, é uma lane difícil de gankar. Por quê? A Caitlyn não tem nenhum tipo de CC e a Sona só tem CC no level 6. Ela tem um slowzinho da passiva dela, mas, cara, é pouca coisa. Basicamente, tipo, não um grabzão do Thresh, não um grabzão do Blitz, não um grabzão do Pyke. Tá, beleza? Então, primeiramente, você tem que decidir quem você vai campar. Quem você vai gankar, qual vai ser as lentes que você vai focar no gank. A segunda é, não tenha medo de gankar. Cara, acontece muito de você ficar pensando assim, cara, esse gank vai dar errado, eu posso morrer, aquela lane não dá, mas por mais que possam ter lanes que você não consiga, pensando assim, cara, aquela lane eu não vou conseguir gankar porque ela não tem um CC. Mas pensa comigo, o cara pode não ter nenhum tipo de CC pra te ajudar. Mas se o campeão inimigo tiver avançado sem flash, você só precisa andar reto por cima dele e matar ele. Então, não tenha medo de gankar. Se você viu que dá, o cara tá sem flash avançado, o cara não tem ward, vá lá, arrisca um gank, tira um flash ou até mesmo pega uma kill. Agora vamos falar de mais um ponto que é da invade. Você tem que entender que não é sempre necessário dar invade, nem sempre você vai conseguir dar invade, mas é opcional. Tem momentos que você vai conseguir dar invade, você pode escolher dar invade, quando tem momentos que você vai preferir não dar invade e tem situações que você vai pensar assim, cara, não vale a pena dar invade aqui. Eu posso pegar um campo aqui, sendo que era mais útil para mim farmar minha jungle. Então, aqui eu vou te explicar quais são os conceitos que você vai ter que prestar atenção quando você pensar assim, cara, como que eu dou invade nessa situação aqui? Como que eu devo dar invade? O que que eu tenho que fazer? Quais são os tipos de informações que eu preciso ter para dar um bom invade? Então, você vai aprender isso aqui também. Vamos lá, não vou machucar você. E aquela famosa dica secreta, cara, campe quem tá tiltado. Tá, mas como é que eu sei que o cara tá tiltado? É basicamente aquela lane que é muito fácil de gankar e ou o cara digita no wall ou o cara começa a dar rage no suporte. Então, se você tá campando uma lane, com certeza aquele cara vai ficar estressado. Por quê? Se você tá dando, tipo, 3 ganks seguidos nele, ele vai pensar assim, pô, cara, esse maluco aqui não sai da minha lane e meu jungle não fez nada. Ele vai começar a dar rage no jungle. Então, ele vai dar rage no jungle dele, que não tá gankando ele, e vai começar, tipo, a te dar rage no wall porque você tá campando ele. Então é aquilo, cara, se o cara tá desestabilizado, se o cara tá estressado, se ele tipo, não sabe o que fazer porque ele tá muito estressado porque ele tá sendo campado, continue campando ele. É basicamente um jogador a menos e com certeza vai ser mais fácil de matar ele no decorrer da partida. Tá, beleza? Meu machado está com sede. Tá, então vamos aqui para o nosso primeiro ponto. Como que você deve analisar qual lane que você tem que campar? Primeiro ponto, essa lane tem algum tipo de CC que vai me ajudar a setar um gank? Tá, beleza? Segundo ponto, essa lane aqui tá puxada, ela tá na minha torre, ela tá avançada, a lane tá frisada. Ou essa lane aqui tem algum tipo de escape, ela tem um dash, ela tem algum tipo de... Se ela tem algum tipo de skill, tipo a do W, do Vladimir, ou é do Fizz. Ou se essa pessoa está sem algum flash ou alguma habilidade defensiva, tipo um curar. A força de Lokfar se aproxima. Então vamos analisar aqui. Na minha top lane eu tenho o Nasus contra o Urgot. O Nasus ele tem um W, que é uma skill boa que dá um slow legal. Fora isso ele não tem mais nada. Agora, para escapar, o Urgot ele tem o E dele, que dá shield e dá um dashzinho. Fora isso ele não tem escape. Então, tipo, o top é uma lane boa para poder gankar. Por que também? O Nasus é um campeão que ele tem um early game muito fraco. Tendo o early game muito fraco, o Urgot vai jogar ele debaixo da torre. Então, se o Urgot vai jogar ele debaixo da torre, ele vai ficar avançado. Então, é lane ok para você gankar. Tá, beleza? Agora a questão da jungle. Eu consigo trocar dano com esse Caim? Consigo trocar dano com esse Caim. Por quê?
O Kai é um campeão que ele tem dano no começo do jogo. Ele tem o Q, tem o W. Ele tem um E que entra na parede e cura, tanto para escape quanto para se curar. E ele tem um Conquistador. A gente tá com a mesma runa. Porém, eu sou um Olaf e eu tenho True Damage no meu E. Eu tenho Ataque Speed, roubo de vida no meu W. E eu tenho o meu Q. Então, em questão de X1, eu ganho dele de boa. Então, se eu for pensar em dar um invade e encontrar ele na jungle, eu sei que eu ganho a luta dele. Desde o level 1 até o level 6. Tá beleza? Agora na mid lane. Meu time tá contra um Fizz e eu tenho um Echo no meu time. O que, que o Echo tem de CC? O Echo tem um W dele que dá um CC de mais ou menos... Eu não me lembro se é 1 segundo e meio, 2 segundos, mas é bastante tempo. Ele tem um dash e eu não lembro, ele não tem slow. E ele tem um dash. O que, que o Fizz tem? O Fizz tem o E dele pra escapar, que eu acho que é muito roubada. Então, qual é a situação de gank aqui? Na verdade, eu vou explicar todos para depois explicar qual é a situação boa de gank. Aqui na bot lane tem um EZ e um Vel'Koz, uma Ashe e um Nautilus. O que, que o EZ e o Vel'Koz tem para me ajudar para gankar? O Vel'Koz tem um Q que é slow e tem um E que é um knock-up. Então, se eles acertarem essas skills, pô, beleza, eu consigo encaixar um gank. O que a Ashe tem pra fugir? Nada, que ela é um campeão sem escape, é um DC sem escape. E o Nautilus ele tem a âncora se ele acertar na parede. Eu tô contando as skills dos campeões fora os flashes, tá beleza? Então, analisando qual é a melhor lane pra você gankar, você tem que analisar em qual situação eu posso gankar essa lane. Como eu expliquei antes. Como o Urgot é um campeão que vai colocar pressão no Nautilus, porque o Nautilus é um campeão que tem um early game fraco, então a sua situação de gank é, primeiro, a lane avançada. Provavelmente é uma lane que vai estar sempre avançada, então você vai conseguir ir lá tirar um flash. E segunda situação de gank, o cara tá sem flash. Então é aquilo. Aquela lane vai ficar avançada. Eu vou conseguir ir lá tirar um flash e logo em seguida eu vou conseguir ir lá e pegar uma kill. Tá beleza? Principalmente que são lanes que lutam muito, que é no top. No mid, qual é a situação boa de gank? Se o Echo trocar dano com o Fizz e o Fizz usar o E dele. Então, você sabendo que o Fizz está sem o E dele, que é o escape dele, você vai gankar essa lane. Então você vai gankar essa lane e vai tirar um flash. E na próxima vez que você gankar, você vai conseguir pegar uma kill. Tá beleza? Situação de gank na bot lane. Você tem que esperar o Vel'Koz. Isso aqui nessa situação aqui você vai analisar na sua partida. Você tem que esperar o Vel'Koz dar um slow e um knock-up tanto na Ashe quanto no Nautilus. E a partir daí você vai conseguir gankar com o slow do seu Q. E você vai conseguir tirar um flash ou um curar. E depois em seguida você vai gankar de novo e pegar mais uma kill ou mais kills. Então é basicamente isso. Você tem que analisar, cara, quanto que eu consigo gankar essa lane? Mesma coisa com o Lúcio. Você está jogando contra um Lúcio na bot lane. Você tem que esperar o Lúcio usar o dash. Você tem que esperar a LeBlanc no mid usar o W dela. Você tem que esperar o Vladimir usar o W dele. Então você tem sempre que esperar o cara usar uma habilidade muito importante e gankar. Mesma coisa se você estiver jogando na lane. Se você estiver jogando na lane contra um Vladimir, você sabe que a melhor hora para você dar uma win nele full é a hora que ele está sem o W dele, que tem uns 20 segundos. Mesma coisa com a LeBlanc. Você sabe que a melhor hora para você dar uma win nela é quando ela está sem o W pra fugir. E a mesma coisa com o Fizz. Você sabe que a melhor hora para dar uma win nele é quando ele gastou o seu E. Então a partir daí você bola uma estratégia, cara, eu vou gankar esse cara nessa hora, quando ele tá sem o escape dele, que vai ser kill garantida. A galera erra jogando de jungle achando que é só entrar na lane, pingar pro cara assim, vai, luta, 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 começa uma luta. Aí você sai do mato, pá, tô te gankando. Cara, não é isso. Se você entrar no mato, sabendo que o cara tem um flash e que o cara tem o escape dele, que por exemplo é o E do Fizz, você vai sair do mato, o cara vai dar o E pra trás e vai fugir. Mesma coisa a LeBlanc. Ela não gastou o W dela ainda. Aí você pede pro Echo, vai Echo, dá uma win nela. O Echo vai dar o E em cima dela, vai dar o Q, aí você vai sair do mato, a LeBlanc vai dar o W pra fora. Então, cara, sempre espera, você jogando de jungle, sempre espera o player inimigo utilizar alguma habilidade de escape muito importante. Espera ele usar aquele dash, espera ele usar aquele escudo, aquele slow, aquele flash, aquele curar, porque assim você vai conseguir dar um gank efetivo. A galera acha que dá um gank efetivo, fui lá, salvei o cara, assustei. Não, o gank efetivo é você tirar um flash, você tirar um curar, você tirar um ignite, tirar um exaust, até mesmo tirar um teleporte. Então é aquilo, regra boa pra gankar. Analisa quais são as melhores lanes para você gankar. Depois você analisa qual vai ser a melhor situação para gankar. Se você sabe que uma lane vai estar sempre puxando, se você sabe que uma lane vai estar sempre avançada, você vai poder ir lá bastante vezes. E analisa quando o cara usou uma habilidade importante para poder lutar. Então, se ele te usou algum escape, vai lá e ganka ele. Saquear. Agora a rota de jungle. A sua rota de jungle você tem que entender o que você quer fazer. Você quer só farmar, você quer fazer power farm para poder carregar seu jogo. Eu particularmente escolho sempre esse, porque principalmente quando estou jogando em elas mais baixas que o meu, eu prefiro juntar bastante recurso e tentar carregar a partida sozinho, porque
Eu não acho muito legal eu dar bastante recurso pra uma lane que eu sei que o cara não vai fazer muita coisa. Então, se você tá jogando um elo mais baixo que o seu e você não tem confiança de que o cara vai carregar, prefira juntar todo o recurso pra você e só gankar em situações que o cara tá tipo pedindo pra morrer. Agora a questão de rota da jungle. Se você quer começar a gankar na parte de cima do mapa, você faz o que eu fiz. Eu comecei no blue e subi, e provavelmente agora com esse red eu vou gankar o Urgot. Agora geralmente ao contrário, se você quer começar a gankar pelo bot, você faz 3 campos. Ou se você quiser um gank mais cedo, você faz 2 campos e tenta gankar com o red. Faz o blue red e tenta gankar, ou faz o blue lobo red, o blue gromp e o red e tenta gankar. E basicamente sempre seguindo a rota da jungle que chegue mais perto de outra lane. Então se você quiser gankar o bot de red, você começa no red, faz os golems, faz o blue e desce pra gankar, ou começa no red, faz o lobo e o blue e desce pra gankar. Eu vou querer fazer full clear agora, porque que é aquilo que você tem que analisar. Eu tô contra um Caim. Pô, beleza. A lane que o Caim pode gankar. Se o Caim tentar gankar o top, ele não vai conseguir, porque o Urgot está colocando muita pressão na lane e jogando Nasus para debaixo da torre. É aquele esquema. Toda atitude que você toma no jogo interfere na partida no geral. Então, por conta do Urgot estar colocando muita pressão em cima do Nasus, ele não consegue um gank naquela lane, porque o cara tá. Porém, eu sei que no bot eu poderia ter começado no red e visto que minha bot lane ia tomar pressão, eu poderia descer direto pro bot. Ou eu posso tentar gankar esse Urgot que está avançado. Então foi aquilo que a gente analisou no começo da partida. O meu foco de gank vai ser no top, por conta do Urgot não ter nenhum escape significativo e ele jogar sempre avançado, colocando muita pressão no Nasus. E na bot lane por conta do Q do Vel'Koz e do E do Vel'Koz. E por conta da Ashe não ter escape e o Nautilus só ter a âncora de escape. Tá beleza? Então analisando isso, meu foco de gank pelo top e pelo bot. Então aquilo que a gente analisou. Como a gente sabe que o Urgot vai colocar muita pressão no Nasus, e ele é um alvo fácil de gank. Então foi exatamente o que aconteceu. Eu terminei de fazer o meu clear, não fiz os golems, porque eu optei por fazer o Aronguejo. E se eu encontrasse o Kayan aqui, a gente lutaria e eu ganharia dele. Tanto que eu já encontrei o Kayan aqui, porque por esse tempo de jungle, ele provavelmente terminou o clear dele mais ou menos junto com o meu. Provavelmente ele não terminou o Gromp ainda. Ele deve ter feito o Red, a galinha e o lobo. Provavelmente ele não fez os goles, ele vai fazer o Gromp. Então, se ele tentasse lutar comigo agora que eu tô full life e eu tenho flash, tenho meu Q, meu W. Mas ele morreu. Agora nesse momento. Eu poderia ter puxado essa lane aqui, mas
como nos primeiros leves você fica pouco tempo morto, vou trocar a cor da minha caneta, você fica pouquinho tempo morto, pouquíssimo tempo morto, tipo 9 segundos, pouca coisa. Então se eu puxasse essa torre, o Urgot poderia dar TP e pegar todo esse farm aqui. Da mesma forma que o Nautilus tem TP, ele vai poder pegar esse farm aqui. Então esse tipo de coisa que você tem que analisar. Se você gankou uma lane, o cara não tem TP e o cara vai demorar a chegar na lane, tu puxa a lane e joga a sua wave debaixo da torre dele para ele perder aquela wave. Agora se numa situação que o cara tem TP ainda, então seria tipo burrice pura você puxar a lane e dar free farm pro cara. Então nesse momento aqui eu poderia ter puxado a wave, mas eu só givei e fui fazer meus golems. E foi exatamente o que a gente previu. O que o Nasus fez? Ele deu TP. Então se eu tivesse puxado aquela wave ali, eu teria tipo cagado a wave do Nasus, jogado o farm dele debaixo da torre do Urgot. Provavelmente se o Urgot desse TP, o Nasus ia perder todo o farm, eu ia tomar rage e o Nasus ia desistir de jogar. Então provavelmente nessa situação, ou o Urgot ele pode ir andando pra lane, ou ele pode dar TP. Eu terminei meu clear, o Caim, da última vez que eu vi ele tava com 16 de farm, level 3, eu tô level 4 com 28. Eu já tô com um KI 300 e com uma kill. Então a partir daqui você vai construindo uma grande vantagem no jogo e você pode ir administrando e carregar a partida. Aqui é aquela questão de novo, de você arriscar. Eu só de aparecer aqui nesse aronguejo morto, o Fizz poderia ter visão e recuado, mas ele tá forçando a luta. Então é sempre aquilo de você arriscar. Você pode estar passando em cima de um ward e pensar, pô cara, tem um ward aqui, vou recuar. Mas você tem que testar pra saber se o cara realmente tem visão. Você fica tipo 2 segundinhos assim em cima da ward, se o cara não recuou, cara, ele tá ignorando aquela ward aqui. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eu passei em cima de um aronguejo, o Fizz tinha a visão minha, e o que ele fez? Ele continuou lutando, ó, ele pulou pra cima do Echo. Se ele tivesse realmente prestado atenção ali, ele não teria dado um all-in em cima do Echo, sendo que ele me viu. Então, o que eu fiz? Eu cortei pelo mid, dei um Q, esperei. Então, esperei ele flechar, flechei pra cima do meu machado, peguei o machado e matei ele. Agora, o que a gente faz? Como o Fizz ele não tem TP e ele é um campeão que ele usa muito flash, e o Echo vai base, provavelmente o Echo tem TP, ele pode dar TP na lane, ou não lembro se ele usou TP. Então, o que você faz? Puxa a wave. Sabe que o cara tipo, vai demorar a chegar na lane e o cara não tem TP, principalmente um assassino que vai usar Ignite, você puxa a wave, joga a wave debaixo da torre, pega um farmzinho de graça e acaba com a lane no cara. Puxando essa wave, o Fizz vai perder 6 minos e é uma wave de catapa. Então ele vai ficar basicamente quase meio level atrás do Echo e também em farm e em gold. Então basicamente é aquilo. Eu matei o Fizz. Se eu E acaba que ela pode pegar uma vantagem muito grande em cima disso e ela tipo só ignora e vai farmar a jungle dela, por exemplo. A gente apaga aqui. Então é basicamente isso aqui. Você vê o quão importante. Aquela questão, a gente rotou, não tinha golem. Então o que a gente fez? Rotou pro bot. Então não tinha muito o que o bot fazer, cara. E principalmente aquela coisa de sempre arriscar. Você pode ver que nesse momento aqui a Ashe poderia ter recuado. Sendo que o Fizz tem visão de que o Echo saiu do mid e ela tinha visão de que o Echo saiu do mid. Então ela continuou ali lutando, eu desci, consegui dar um counter gank nesse Caim. E principalmente eles estavam lutando e a gente vai conseguir mais uma kill aqui na bot lane e mais aumentando o nosso snowball. Então é basicamente isso aqui. Você vê o quão importante. Aquela questão, a gente rotou, não tinha golem. Então o que a gente fez? Rotou pro bot. Então não tinha muito o que o bot fazer, cara. E principalmente aquela coisa de sempre arriscar. Você pode ver que nesse momento aqui a Ashe poderia ter recuado. Sendo que o Fizz tem visão de que o Echo saiu do mid e ela tinha visão de que o Echo saiu do mid. Então ela continuou ali lutando, eu desci, consegui dar um counter gank nesse Caim. E principalmente eles estavam lutando e a gente vai conseguir mais uma kill aqui na bot lane e mais aumentando o nosso snowball. A gente conseguiu 2 kills na bot lane só por causa dessa pequena rotação, cara. A gente matou o mid, é, eu com vantagem de kill, vantagem de experiência, eu mais forte, com o cover do Echo. Só de ter matado o mid naquela situação, a gente conseguiu pegar 2 kills na bot lane e um dragão ainda. Então você vê o quão importante você dar analisada nesses pequenos pontos jogando na jungle. A gente desceu, matou a bot lane mais uma vez.
E foi aquela análise que a gente fez no começo do jogo. O que eu falei? Cara, vou campar o top e vou focar meus ganks no bot. Então, o que está acontecendo? 9 minutos de jogo, eu tô 4/1. Eu já matei esse Urgot acho que umas 2 vezes já. E vou matar ele pela terceira vez. Por quê? Ele continua avançado. Ele poderia evitar esses ganks guardando aqui ou guardando aqui no mato. Ou simplesmente não jogando avançado. Mas é aquilo, você analisando a matchup, sabendo que o cara vai puxar, jogar o seu aliado na torre. O que você faz? Campa ele. É free kill e é gank de graça em cima. E foi aquela análise que a gente fez no começo do jogo. O que eu falei? Cara, vou campar o top e vou focar meus ganks no bot. Então, o que está acontecendo? 9 minutos de jogo, eu tô 4/1. Eu já matei esse Urgot acho que umas 2 vezes já. E vou matar ele pela terceira vez. Por quê? Ele continua avançado. Ele poderia evitar esses ganks guardando aqui ou guardando aqui no mato. Ou simplesmente não jogando avançado. Mas é aquilo, você analisando a matchup, sabendo que o cara vai puxar, jogar o seu aliado na torre. O que você faz? Campa ele. É free kill e é gank de graça em cima desse cara. Então a gente vai pegar mais uma kill. Eu só vou andar reto, ele tá avançado, o Nasus vai dar o slow e a gente vai matar ele mais uma vez. Isso a gente consegue pegar pressão de arauto, ou destruir uma torre, pegar barricada, ou dar invade na jungle do Caim. Então, só desse Urgot tomar essa decisão tipo, burra de ficar avançando sem o ward e colocando pressão achando que tá ganhando a lane, ele acabou com o top lane dele, acabou com a jungle do Caim e acabou com o mid. Principalmente acabou com o bot. Então, como eu falei, as pequenas decisões que a gente toma na partida têm um impacto gigantesco nas outras lanes e não só na sua. Você pode achar que você está jogando avançado, ganhando a lane, mas você está tipo, acabando com o seu jungle e com as suas outras lanes. E é aquilo, só com a pressão de a gente ter matado o Urgot e o Nasus está full life batendo na torre, eu consigo entrar na jungle do Kai, encontrar ele e agora ele vai se matar pro Nasus, porque não tem muito o que ele fazer. Então, foram pequenas decisões que a gente tomou no começo do jogo, de escolha, qual lane a gente vai acampar, qual a rota que a gente vai fazer, que deu essa grande vantagem pra gente. Então foi basicamente isso. Campando o top, que estava sempre avançado. Descendo, dando cover pro Echo e campando a bot lane. A gente conseguiu controlar os drags, a gente pegou, se eu não me engano, a gente não lembro se a gente pegou todos os dragões, ou a maioria até a partida acabar. Então, fazendo essa questão do top, a gente conseguiu controlar a Arauto e deixar o Nasus muito forte. A gente conseguiu rotar a mid e rotar pro bot, conseguimos dar invade na jungle. Então a partir daqui o meu eco estava muito forte, a minha bot lane estava mais ou menos, eu estava muito forte e meu top lane estava muito forte. Então você vê que tomando aquelas pequenas decisões, construiu essa vantagem tipo, gigantesca na partida. Então não precisou ser o melhor jungle do mundo, não precisou a gente ler, saber onde o eco tá, onde o jungle tá, onde o mid tá. Foi tomando as decisões simples, analisando a partida, que a gente conseguiu tipo, carregar, ficar muito forte e dar muita vantagem para nossos lanes. Então a partir daqui a gente só atropelou os caras. A gente pegou todos os arautos, pegamos de barão, todos os dragões, e só a gente. Cada luta que a gente fa... Então cada luta que tinha, a gente só ganhava. Era muito simples. E é aquilo, não são decisões difíceis. Se você tem pressão na bot lane, sua bot lane tá mais forte, ela tem push de wave em cima do cara, você sabe onde o jungle inimigo tá, sabe que ele não vai conseguir contestar o dragão. Se seu mid já matou o mid lane inimigo, ou se ele tem pressão na lane, você vai conseguir fazer um free dragão. A mesma coisa no top. Se você já matou o top, ou se seu top tem pressão de lane, se você sabe que o jungle tá no lado oposto e que o mid não pode fazer nada, free arauto ou free barão. Basicamente, seguindo essas regras no automático, você sabe, cara, agora eu consigo fazer um dragão, agora eu consigo fazer um arauto, e agora eu consigo fazer um barão. Então, basicamente é isso, galera. Até a próxima aula. Cada segundo importa.